Então, pessoal, na aula anterior a gente viu a implementação da fila utilizando alocação estática de memória. A gente fez essa implementação e na aula de hoje a gente vai fazer a implementação da pilha utilizando a alocação estática de memória. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um novo pacote, new package. E eu vou manter a mesma nomenclatura, mas aqui terminando em pilha, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar nosso tipo abstrato de dados. Então eu vou colocar aqui para criar uma nova interface, já que o tipo abstrato de dados é similar à interface, e eu vou chamar esse tipo de TAD pilha, tá? Então o que é que vai ter na minha interface pilha? Eu vou ter que definir aqui as operações que eu considero principais, que seria o que aqui no caso da pilha? Seria a adição no topo e a remoção no topo. Então eu sempre adiciono no topo da pilha e removo do topo da pilha. Então eu vou colocar aqui o método public void, não vai retornar nada, adiciona topo. Quando ele vai adicionar no topo, eu vou passar como parâmetro aqui o valor que eu estou querendo adicionar no topo da minha pilha. E para remover do topo, vou criar um método public, só que ele vai retornar o valor que eu estou removendo, remove topo, ok? Então aqui eu adiciono topo e o remove topo. Essas são as duas operações básicas que a pilha deve ter. E como operações secundárias, ou então auxiliares, né? Eu poderia verificar se a pilha está cheia, se a pilha está vazia e também imprimir a pilha. Então, vou colocar aqui public boolean, pilha cheia, tá? Public boolean, retornando um booleano também, para dizer se minha pilha está vazia, pilha vazia. E também aqui o public, no caso o void, né? Não preciso retornar nada, imprime pilha, que vai imprimir aqui a nossa pilha. Então, definido o tipo abstrato de dados, nosso TAD, eu já posso passar para a construção da nossa pilha. Então, vou criar aqui uma classe pilha, que ela vai ter como interface, vai ter o nosso TAD pilha, que a gente acabou de definir. Tá? Então, vou dar o finish aqui. O Eclipse aqui já cria todos os métodos que a gente deve estar sobrescrevendo, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar um vetor de integer, tá? A partir das próximas estruturas de dados, a gente vai começar a usar os genéricos, mas por enquanto eu vou dizer que essa minha pilha é uma pilha de integer, onde eu vou definir o vetor de integer, que vai ser a minha pilha. Assim como a gente fez lá na fila, eu vou definir aqui uma variável chamada de posição, que é apenas uma referência para o último índice que contém um valor válido, um valor diferente de null no meu vetor. E vou criar aqui o nosso construtor. No construtor, eu vou definir aqui o que? Eu vou definir que minha pilha recebe new integer, e eu vou definir aqui que no meu construtor eu vou passar um tamanho do tipo inteiro, do tipo int, tá? E minha pilha vai ter esse tamanho do tipo int. E meu posição recebe aqui inicialmente -1, já que eu não tenho nenhum valor, nenhum índice do meu vetor com valor válido. Então, meu posição inicialmente começa com -1. Tá? Então, aqui a gente fez as definições da nossa pilha. E aqui, no caso, a gente tem que fazer uma consideração.
Lembrando aqui na nossa pilha, quando a gente implementa como vetor, a gente tem duas opções. Ou considero o topo o primeiro índice do meu vetor, ou considero o topo o último índice do meu vetor. Qual a diferença? Se eu considerar o topo o primeiro índice do meu vetor, então se eu adicionar aqui um elemento, por exemplo, 10, eu adiciono aqui no índice 0. No momento que eu quero adicionar, por exemplo, 12, eu tenho que adicionar no topo. Então o índice 10, esse valor 10, vai ter que ser deslocado uma posição à minha direita. Então 10 teria que vir para o índice 1, não é isso? Para que aí sim eu pudesse adicionar aqui o número 12, certo? Se eu for adicionar um outro elemento, então o índice 10, o valor 10 vai ter que ir para o índice 2, o índice 0, o valor 12, vai ter que ocupar o índice 1. Então desloco todo mundo à direita para poder adicionar meu novo elemento. Então supondo que eu adicione aqui o 14, então eu teria que fazer isso aqui, né? O 10 ele passa a vir para o índice 2, o 12 ocupa aqui o índice 1 e inserir o 14 aqui no índice 0. Então sempre vou inserir meu elemento no topo, né? No índice 0. Da mesma forma, quando eu for remover, eu só posso remover do topo. Então se eu for remover o 14, então o 12 ele vai ter que ser deslocado à esquerda, vai ter que sair do índice 1 para o índice 0, e o 10 vai ter que ser deslocado também à esquerda, saindo do índice 2 para o índice 1. Então ficaria o 12 aqui no índice 0, não é isso? E aqui eu teria no índice 1 o valor 10. Então quando eu uso essa estratégia de definir o topo como o índice 0, então toda vida que eu for adicionar um elemento, eu preciso deslocar todos os elementos à direita. Quando eu for remover, eu preciso deslocar todos os elementos à esquerda, tá? Então eu vou colocar até um comentário aqui, que eu vou considerar, vou colocar aqui a implementação da pilha usando a alocação estática de memória. Considera-se o topo o índice 0 do vetor, ok? Aqui é o topo, só mudar aqui. Todo o código vai estar disponível lá no GitHub, tá, pessoal? Então depois vocês podem estar baixando lá. Vou colocar aqui até meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, certo? Então pronto, então vamos lá começar a implementação dos nossos métodos. Como é que ficaria nosso adiciona topo? Nosso adiciona topo, eu vou passar aqui como parâmetro o valor. A primeira coisa que eu devo fazer é realizar as validações. Então se pilha ponto cheia, né? Se pilha é cheia, né? Se minha pilha estiver cheia, obviamente que eu não tenho como adicionar nada, né? Então vou dar um systemout.println nesse caso, e eu vou colocar aqui pilha cheia, elemento, vou botar aqui como parâmetro mais valor, concatenar aqui o valor que eu estou passando com parâmetro, elemento não inserido, ok? Então vou colocar isso aqui e no caso eu vou dar um return, similar ao que a gente fez lá na implementação da pilha, né? Da fila, isso aqui. Então beleza, se pilha é cheia ele não faz nada, se não, o que é que eu tenho que fazer aqui? No caso, eu vou ter que deslocar, como a gente falou anteriormente, desloca todos os elementos uma posição à direita, não é isso? Quem está no índice 0 passa a ocupar o índice 1, quem está no índice 1 passa a ocupar o índice 2, quem está no índice 2 o índice 3 e assim sucessivamente.
Então, eu tenho que deslocar todos os elementos uma posição à direita, no caso de inserir um elemento. Então, aqui para isso eu vou fazer um for, tá? Só que esse for eu vou começar a partir do final. Então, vou partir, o int i, em vez de receber 0, ele vai receber o posição, que o posição é exatamente o último índice que eu tenho um valor válido no meu vetor, certo? Qual é a ideia? Deixa eu colocar aqui. A ideia é o seguinte, ó. Vou apagar aqui, eu vou fazer aqui. Supondo que eu tenho aqui o índice, tem os valores 14, 12 e tem aqui o 10. Aqui então não tenho nada, como se tivesse um null. Aqui também eu tenho um null, certo? Então no momento que eu quiser inserir o 16, aqui eu tenho o meu posição. Meu posição, inicialmente, ele é para estar apontando aqui para o índice 2, tá? Então, no momento que eu tentar adicionar o 16 nessa minha pilha, ele vai ter que ser adicionado no topo. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que jogar o 10 para o índice 3, o 12 para o índice 10 e o 14 para o índice 12. Mas eu tenho que ter cuidado, porque eu tenho que fazer isso do final para o início. Porque, por exemplo, se eu deslocar primeiro aqui o 14 para essa posição, o que acontece? Eu sobrescrevo esse valor 12. Então, perdi aqui a referência do valor 12. Se eu for sobrescrever depois esse índice para cá, como eu já perdi a referência do 12, o valor 12, então eu vou acabar deslocando o 14 para cá. E minha lista iria ficar toda, minha pilha toda repetida com o valor 14. Então, tenho que ter cuidado, porque esse deslocamento, no momento que eu desloco um elemento de uma posição para outra, eu estou sobrescrevendo o elemento dessa posição. Então, no caso, eu tenho que fazer isso aqui do final para o começo. Eu tenho que colocar primeiro o 10 aqui, que aí sim, eu vou sobrescrever esse null. E aqui não tem problema nenhum. Eu não estou perdendo nenhum valor válido da minha lista. Então, eu tenho que deslocar o 10 para cá. Depois que eu deslocar o 10 para cá, aí sim eu posso deslocar o 12 para o índice 2. Tá? Então aqui eu desloco o 12 para o índice 2 e não tenho nenhum problema. Mas eu sempre tenho que fazer isso aqui do final do meu vetor voltando. Tá? Então eu tenho que fazer de trás para frente. Eu não posso fazer a partir do índice 0 do meu vetor, senão eu vou sobrescrever valores da minha pilha. Então por isso eu vou partir meu índice a partir de posição. Então enquanto o índice posição i for maior ou igual a 0, certo? Eu vou dar aqui o i menos menos, certo? E aqui eu vou fazer o que? Que pilha no índice i mais 1, que é o índice seguinte, vai receber quem? Vai receber pilha no índice i, que é o índice atual, certo? Então basicamente o que eu vou estar fazendo no meu for é isso. Então vamos só conferir como é que ficaria aqui, ó. Vou voltar para esse exemplo. Aqui. Supondo que eu tenho 14, eu tenho 12, eu tenho 10. Aqui eu tenho null e aqui eu tenho null, certo? Então aqui meu i vai começar em posição, então meu i vai ser igual a 2. Quando meu i for igual a 2, o que é que eu vou fazer? Lá pelo meu código. Pilha i mais 1, certo? Pilha i mais 1, ou seja, pilha no índice 3. Recebe quem? Recebe pilha no índice i, que no caso i é 2, recebe pilha no índice 2. Tá? Então, pilha no índice 3, em outras palavras, está recebendo quem? Pilha no índice 3 está recebendo o valor 10. Tá? Então, aqui esse 10, ele passa a ocupar essa posição. Eu fiz a cópia desse valor. Aí eu continuo no meu for.
eu faço o quê? Eu vou decrementar meu I, então meu I agora passa a ter o valor igual a 1. Então, quando pilha I mais 1, então pilha I mais 1, no caso pilha 2, pilha no índice 2, recebe pilha no índice I, recebe pilha no índice 1. Então, pilha no índice 2 recebe quem? Pilha no índice 1, que é o valor 12, certo? Então, 12, ele passa a ocupar aqui o índice 2. Então, 12, eu fiz o deslocamento, a cópia do 12 para cá. Depois, o I passa a ser igual a 0. Como minha condição de parada é o I ser maior, quer dizer, é válido, enquanto o I for maior ou igual a 0, então vou fazer o quê? Vou entrar aqui no meu lado de repetição de novo e vou dizer que pilha no índice 1, já que é I mais 1, recebe pilha no índice 0. Ou seja, pilha no índice 1, recebe pilha no índice 0. Pilha no índice 0 é o 14. Então, eu faço o quê? O meu 14, ele vem para cá. Meu 14, ele vem para cá. Ok? Beleza. Aí só falta agora colocar o 16 aqui, né? Então, depois que eu sair desse for, que eu já desloquei todo mundo uma posição à direita, eu vou dizer que pilha no índice 0 recebe quem? Recebe o valor que eu estou passando como parâmetro. Então, pilha no índice 0, aqui no caso, vai receber quem? Vai receber o 16, que é o valor que eu estou querendo inserir na minha pilha. Ok? Então, pronto. Então, depois disso, eu tenho que ajustar também o que? Minha variável posição. Posição agora tem que apontar para o índice 3, não é isso? Então, como é que eu faço? Eu vou dizer que posição mais. Então, aqui adicionei o meu posição. Então, meu posição agora, lembrando que ele não é um ponteiro, a gente faz aqui apenas uma analogia. Então, meu posição, ele agora contém o valor igual a 3. Então, como se meu último valor válido fosse aqui o 3, tá? Então, feito aqui o nosso adiciona topo, tá? Então, é somente isso. O nosso remove topo. O remove topo vai funcionar de forma bem similar ao adiciona. Então, primeira coisa, eu vou realizar as validações. Realiza as validações. Então, só posso remover se minha pilha não estiver vazia, obviamente. Se minha pilha estiver vazia, não tem nada para ser removido. Então, se estiver vazia, eu vou dizer o quê? Vou dizer aqui, pilha vazia. Não há elementos para remoção. Ok? E aqui eu vou dar um return encerrando a execução desse meu método. Caso contrário, quando eu for remover do topo, eu já sei que eu tenho que retornar aqui o integer que referencia esse meu valor. Opa, aqui eu tenho que colocar return null, né? Já que ele espera o integer. Então eu vou logo fazer um backup desse meu valor. Então eu vou chamar esse cara aqui, int valor removido, nada mais é do que a pilha no índice 0. Índice 0 é o índice que eu estou removendo da minha pilha, certo? Então eu já sei que é esse cara que eu vou ter que remover, certo? Aí aqui quando eu estou removendo eu vou fazer o contrário, né? Então se eu estiver removendo aqui dessa pilha, eu tenho que remover o valor 16, esse cara que sai. Quando esse cara sair, todos os elementos seguintes, eles têm que ser deslocados uma posição à esquerda, não é isso? Então aqui, depois que eu pegar o valor a ser removido, eu vou ter que fazer um laço de repetição, onde desloca todos
elementos, uma posição à esquerda, ok? Então vou fazer aqui meu velho for, meu laço de repetição, onde no nosso laço eu vou começar aqui a partir do índice 0 mesmo. Enquanto i for menor, eu não vou até o final da pilha, eu vou só até posição, tá? Porque eu não vou ficar deslocando null, né? Supondo que minha pilha tem 1 milhão de elementos e eu só tenha 5 elementos válidos, eu não vou ficar deslocando o horror de null. Vou apenas enquanto eu tiver uma posição com valor válido. E como é que vai funcionar aqui? Basicamente, eu vou dizer que pilha no índice i vai receber quem? Recebe pilha no índice i mais 1. Tá? Então, basicamente é isso que a gente tem que fazer. Então, vamos fazer aqui como é que ficaria, né? Vou apagar tudo isso aqui. Vamos ver como é que ficaria para esse exemplo. Então aqui eu vou remover, no caso, o 16, né? Minha posição é 3. Então, quando eu entrar lá no meu for, ele vai fazer i igual a 0 e menor que posição. Então, o i vai ser 0. Quando o i for igual a 0, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer que pilha no índice 0 recebe pilha no índice 1 mais 1. I mais 1. Então, pilha no índice i, pilha no índice 0, recebe pilha no índice i mais 1. Recebe pilha no índice 1, no caso. Certo? Então, pilha no índice 0 recebe pilha no índice 1, no caso, recebe o 14. Então, aqui o que é que eu já fiz? Como eu já fiz o backup do meu valor removido, que é exatamente o pilha 0, eu já salvei esse cara, por quê? Porque esse cara vai ser sobrescrito agora, né? Já que eu estou dizendo que agora o pilha no índice 0 vai receber pilha no índice 1. Então, pilha no índice 0, esse cara recebe quem? Recebe o valor 14, tá? Então, o 14, ele vai ocupar essa posição, tá? Então, eu fiz esse deslocamento aqui. Depois, quando o meu i for igual a 1, meu pilha no índice i, pilha no índice 1, recebe pilha no índice i mais 1. Recebe pilha no índice 2. Então, pilha no índice 1, que aqui é onde tem o valor 14, vai receber o pilha no índice 2, que é o 12. Então, pilha no índice 1, recebe o 12. Então, 12, ele passa a ocupar aqui, ele sobrescreve aqui o valor do 14. Depois eu faço que igual a 2, então pilha no índice 2, recebe quem? Recebe pilha no índice 3. Então pilha no índice 2, que aqui no caso é o 12, vai receber pilha no índice 3, que é o 10. Então esse cara aqui vai receber o valor 10. Então o 10 passa a ocupar aqui o índice 2. Então 10 vem para cá. Não é isso? Por fim, quando o i for igual a 3, vamos ver se ele entra aqui, né? Que eu coloquei menor que posição. Posição está com 3. Né? Então, dessa forma, ele não entra nesse laço de repetição. Né? Então, ele não vai fazer esse deslocamento. Quando o i for 3, ele vai sair do meu laço. Só que aí eu tenho que fazer o quê? Porque aqui eu desloquei o 10, mas o 10 ele continua aqui no índice 3. Né? Ele foi deslocado, mas ele continua no índice 3. E eu vou ter que sobrescrever esse cara. Então eu poderia dizer que pilha, então, no índice de posição,
que é o último, que eu não entrei, né, a posição está apontando aqui para esse cara, recebe null. Poderia fazer dessa forma, então eu estou colocando aqui explicitamente o null nesse índice. E depois disso, eu poderia dizer que posição recebe posição menos 1. Onde eu vou dizer que a posição agora aponta para o índice 2. Tá? Mas eu posso fazer tudo isso numa única linha, usando o operador de pós-decremento. Então aqui eu vou fazer pilha posição em posição. Depois que eu ler essa variável, certo? Somente depois que eu associar essa variável que eu vou fazer essa operação de decremento do valor de posição. Então, pilha posição, estou dizendo aqui que pilha em posição recebe null. Então, esse cara aqui, ele passa a ser null. Tá? Só que depois que eu ler essa variável, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma operação de pós-decremento. Eu vou decrementar o valor de posição em uma unidade. Então, posição que tinha um valor 3, agora posição tem um valor igual a 2. Tá? Então, posição tem um valor igual a 2. E assim a gente finaliza a nossa remoção do topo. Ok? Então, falta fazer aqui esses métodos auxiliares, né? Já que a gente, teoricamente, já fez todos os principais, os dois principais, que aqui, pilha cheia. Então, se pilha cheia, como é que eu posso verificar? Se posição, por exemplo, tiver em pilha.length, menos 1, certo? Supondo que minha pilha tenha 5 elementos, pilha.length retorna 5, menos 1, 4. Então, se minha posição estiver apontando para o índice 4, já que meu vetor começa a contar a partir do índice 0, meu índice começa a contar do 0, então 4 significa que aqui eu tenho um elemento válido. Se minha posição estiver com esse valor, significa que aqui tem um elemento válido. Então, se tiver nessa situação, eu retorno true. Tá? Meu pilha vazia, também posso usar o posição, já que é minha variável auxiliar. Se minha posição igual a menos 1, significa que não tem ninguém na minha pilha. Então, retorno true. Tá? Então, agora vamos fazer nosso imprime pilha. Nosso imprime pilha, vou realizar aqui também as validações. Eu só vou imprimir, obviamente, se tiver valor para ser impresso. Então, se minha pilha for vazia, o que é que eu faço aqui? Eu simplesmente dou um system out print ln e eu digo que pilha vazia. Não há elementos para impressão. Ok? E aqui no caso eu dou um return. Como é void, não preciso retornar nada. Caso contrário, eu vou no velho e famoso for, tá? Onde eu não vou percorrer enquanto pilha length. Eu vou percorrer apenas até o meu elemento posição. Não quero ficar imprimindo null na minha pilha. Então vou apenas até posição. Então, vou dar aqui o system print ln, vou imprimir pilha no índice i do meu for e vou dar aquela tabulação similar ao que a gente fez lá na implementação de fila. Tá? Então, o print ln, na verdade, eu vou deixar só o print, eu não quero que vá para a linha de baixo. E por fim aqui, quando eu sair do meu for, aí sim eu vou mandar ele ir para a linha de baixo. Tá? Então, nosso imprime pilha é somente esse for bem simples. Vamos criar agora uma classe de teste pilha, para estar validando aí essas implementações. Vou criar aqui meu método main, ok? Então, vou criar uma variável aqui que vai referenciar nosso TAD pilha, recebe new pilha. E aqui o tamanho eu vou
passar um tamanho de 5 posições. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, vou tentar remover do topo, não tem ninguém, então só para ver se ele não dá nenhuma exception, e vou mandar imprimir aqui minha pilha. Mandando fazer isso, ó, pilha vazia não há elementos para remoção, pilha vazia não há elementos para impressão. Então agora eu vou adicionar elementos no meu topo, vou adicionar aqui o 10, vou mandar imprimir. Vou adicionar o 10, o 12, o 14, o 16 e aqui vou adicionar também o 18, certo? Nesse momento é para ele adicionar os 5 elementos e imprimir esses 5 elementos normalmente. Aí eu vou tentar adicionar aqui o 20 para ver se ele estoura uma exception, tá? Porque como eu só tenho 5 posições no meu vetor, só é para adicionar essas 5. Então, vamos executar aqui. Ó, pilha vazia, não há elementos para impressão, pilha vazia, não há elementos para remoção. Adicionei o 10, imprimi o 10. Adicionei depois o 12 no topo, imprimi a pilha aqui com 12. Adicionei o 14, 14 veio para o topo, índice 0, ficou 14, 12, 10. Adicionei o 16, ficou no topo, 16, 14, 12, 10, colocando todo mundo uma posição à direita. Adicionei o 18, ficou 18, 16, 14, 12, 10. Por fim, tentei adicionar o 20. Ele deu a mensagem, pilha cheia, elemento 20 não inserido. Mandei imprimir a pilha, a gente vê que o 20 realmente não entrou na nossa pilha, tá? Então, feito isso, vamos tentar fazer as remoções agora. Remove topo, tá? Então vou remover e eu vou ficar imprimindo aqui a minha pilha. A gente poderia até dar um system out print ln aqui direto nesse remove topo, já que ele está retornando aqui o valor que eu estou removendo, tá? Mas eu vou fazer dessa forma que a gente já vinha fazendo. Remover aqui 2 elementos, 3, 4, 5 elementos. Então, mandar executar aqui, ele vai remover os 5 elementos que a gente tem. Ó, mandei remover. Só voltar aqui. Adiciona o topo 20, imprimiu o topo 20. Depois eu mandei remover do topo e imprimir a pilha. Então ele removeu do topo aqui o 18 no caso, imprimiu 16, 14, 12, 10. Mandei remover do topo novamente a segunda vez, ficou 14, 16, 10. Mandei remover do topo, terceira vez, ficou 12, 10. Mandei remover do topo, ficou somente o 10. Mandei remover do topo, pilha vazia, quer dizer, aí ficou ninguém. Imprimi a pilha, pilha vazia, não há elementos para impressão. Vou mandar aqui remover só mais uma vez, só para ver se ele não dá nenhum erro. Pronto. Quando mandei novamente, pilha vazia, não há elementos para remoção. Depois pilha vazia, não há elementos para impressão. Então nossa pilha é implementada com sucesso. O código eu vou estar disponibilizando lá no nosso GitHub, tá ok? Valeu, um abraço. Eu vou subir logo esse código aqui para vocês verem. Vou abrir aqui o terminal. Vou lá pro meu... Só ver aqui onde é que eu tô. Projeto Java. Vou lá pro meu diretório, né? CD disciplinas, CD estrutura de dados 2022, certo? Vou dar aqui um git status, ó. Tem todo um pacote aqui que eu posso adicionar, ó. Tá dizendo que eu estou na branch main, quando eu dei o git status. Minha branch está atualizada com a origem main, com minha branch lá do meu repositório remoto. Só que tem alguns arquivos que não estão sendo mapeados ainda, ó.
Ele manda eu dar um git add e colocar esses arquivos, para incluir esses arquivos no meu commit. Eu vou dar um git add, mas ao invés de passar o arquivo, eu vou dar um git add ponto, onde ele vai adicionar todo mundo que não está sendo rastreado para o meu repositório. Então, quando eu der um git status, agora, ó, ele diz que eu tenho modificações para ser comitadas. Ó. Se eu não quiser subir essas modificações para o meu repositório, eu posso dar um git history, tá? Que são aqui esses três arquivos, o pilha, tag pilha e meu teste pilha. Como eu quero subir esses caras, eu vou dar um git commit, "-m" para colocar a mensagem. Vou colocar aqui, ó, implementação da pilha usando vetor, ou usando a alocação estática de memória, tá? Deu um git commit, tá? Então aqui ele já criou os nós para esse cara, 3 arquivos modificados, ó. E agora eu vou dar um git status novamente. Então ele está falando o que, ó? Que eu estou na branch main e minha branch está à frente da origem main, minha branch está do repositório, por um commit. Use o git push para publicar meus commits locais lá no meu repositório. Então vou dar um git push, ok? No momento que eu der o git push, ele vai subir o que eu tenho aqui lá para o meu repositório. Então ele subiu aí os arquivos, tá? Ele bota aqui até aqui, ó, para o HTTPS, botou o endereço aqui do nosso git. No momento que eu der o git status, ele vai dizer que nossa branch já está atualizada. Então pronto, então nosso repositório aqui, ele já está atualizado, certo? Então só para garantir, eu vou entrar aqui no GitHub e eu vou entrar aqui no da disciplina, ó, teve um commit 1 minuto atrás, ó, implementação da pilha usando vetor, 3 commits. Se eu entrar aqui em estrutura de dados, ó, eu vou ver que eu já tenho aqui meu pacote de pilha. Então eu tenho esses 3 commits, ó, implementação da pilha usando vetor. Então funcionou com sucesso, ok? Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima aula.